Bom dia, pessoal. Esperando nosso presidente Luiz Viana entrar. Acho que ele já está aqui. Vamos ver aqui. Acionado. Bom dia, presidente. Bom dia, Fabrício, tudo bem? Agora é melhor. Presidente, aqui é Então, você. não, você também é eterno presidente, sempre presidente, sempre presidente. E aí, como é que está aí? Amanheceu em Brasília hoje? Conheci em A Brasília. T.S. Eliot tem um poema que é considerado o maior poema do século XX, Wasteland, que ele começa: April is the cruelest month. Abril é o mês mais cruel de todos, né? E começamos essa manhã de hoje com a morte de um grande Luiz Flávio. jurista, Luiz Flávio Gomes. Então, eu queria começar essa live com você, prestando minha homenagem a ele e dizendo que me mandaram uma imagem dele hoje incrível. Ele cortou na cabeça quando começou a fazer o tratamento de leucemia e postou dizendo: não espere um câncer para mudar sua vida. Né? Então, minha homenagem a ele, dizer que a gente toca mesmo assim, tá bom? Vamos lá. Verdade, Luiz Flávio é uma pessoa que tem uma importância muito grande e terá durante muito tempo essa importância. Aqui na Bahia nós tivemos vários professores que são o que são hoje, graças ao trabalho dele. Hoje eu vi duas manifestações bem especiais, uma do professor Fred Didier, outra do professor Pablo Stolze, que ainda no início dessa, dessa esse boom que surgiu com os cursos jurídicos, Luiz Flávio foi o precursor disso. Hoje nós vamos falar, por exemplo, de tecnologia. E no mundo do direito, no mundo dos cursos jurídicos, quem fez essa transformação foi Luiz Flávio Gomes. O LFG foi quem começou lá no final da década de 90, início da década do ano 2000, foi quem começou com aqueles cursos jurídicos, transmitido por teleconferência, antena Embratel, e de uma hora para outra, grandes nomes do direito brasileiro, dando aula para 8, 9, 10 mil pessoas, e isso ajudou muito a formação do profissional brasileiro hoje. Esse é o dedo do Luiz Flávio Gomes. Vamos, de fato, mandar um abraço à Alice, esposa dele, nossa conselheira federal, e dedicar hoje esse programa à memória dele. Exatamente. Luiz, Achei que seu som ficou um pouco mais baixo. Começou bem, agora achei que seu som ficou um pouco mais baixo. Você está me ouvindo bem? eu tô lhe ouvindo muito bem. Você Eu também está me ouvindo bem? estou lhe ouvindo, mas achei que baixou bastante. Estava numa altura e agora está bem mais baixo o seu Vou som. tentar falar. Pode ser algum problema aqui, algum problema técnico que eu não sei resolver. Então, vamos, Exatamente. vamos Eu tocar fiquei aqui. Luiz, pensando sobre algumas coisas da gente conversar hoje, sobretudo os colegas que estão entrando aqui. Estou vendo a Cínzia, estou vendo o Vinícius, estou vendo o Marco Antônio Júnger, várias pessoas entrando. Eu fiquei pensando que nesse momento que a gente está vivendo e quais são os nossos desafios da advocacia para superar essa crise, eu acho que para mim o mais importante é religare, religação, que é a palavra que é base da religião. A gente está precisando se religar com a gente mesmo, a gente está precisando se religar com a natureza, a gente está precisando se religar com os outros. E como advogados, na nossa advocacia, a gente está precisando redefinir esta forma de ligação com as pessoas. Eu fiquei pensando, por exemplo, né? Eu quero me religar a mim mesmo. Eu sou Luiz Viana Queiroz. Tenho um nome, sou Luiz, sou Viana, sou Queiroz ao mesmo tempo. E sou profissionalmente, sobretudo, advogado. Quero cada vez mais ser advogado. Então, eu quero me religar à minha advocacia com mais força, e isso exige uma série de estratégias nesse momento. verdade. Eu acho muito importante o que você está dizendo, e uma religação não só profissional, mas pessoal. Ontem, na live que eu fiz com o presidente Felipe Santa Cruz, eu lembrei de uma coisa que você sempre diz. Aliás, a gente aqui na Bahia sempre lembra
as coisas, as tantas coisas que você nos ensinou durante esse período todo. Eu tive a satisfação quando eu mandei hoje na minha lista muitas mensagens da Bahia inteira satisfeita, porque as pessoas iam estar próximas de você hoje, iam estar lhe vendo hoje. E uma coisa que você sempre falou foi a questão da rede social. Queria que você falasse isso, aquela questão do diabólico e do simbólico, porque a rede social que afastou tantas pessoas, hoje está conseguindo, no drama que todos nós vivemos, a maioria das pessoas em casa, isoladas, algumas sozinha mesmo, literalmente sozinha. Eu estou aqui com minha esposa, estou com meus filhos, mas tem gente que está sozinha e a gente está conseguindo ter conexões profissionais, a gente está conseguindo ter conexões pessoais. Nós estamos aqui agora falando para o Brasil inteiro, a Bahia de uma forma especial, mas para o Brasil inteiro, isso graças às redes sociais. É uma transformação que veio para ficar. Nós não seremos mais os mesmos a partir desta crise do coronavírus. Eu queria saber como é que você está enxergando essa transformação, essa mudança comportamental da humanidade. Todo mundo está dizendo, e, enfim, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer, que o mundo vai mudar muito depois dessa pandemia, e nós aqui no Brasil, e nós na advocacia, né? Porque, primeiro, fatores pessoais, né? De identificação daquilo que a gente faz todo dia. E segundo, a questão mesmo dessa compreensão e dessa constatação na realidade que a gente pode fazer muita coisa em home office. Então, eu acho que vai haver muita mudança. Por outro lado, eu vi o ministro Guedes falando que essa é uma primeira onda contra o Brasil, que é a onda da pandemia, e virá uma segunda onda muito pior, que é a onda da crise econômica. Repara, então, nós vamos ser obrigados a ter uma mudança de comportamento. E nós, como advogados, temos que estar sintonizados com isso. Eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, acho muito importante que nesse período que a gente está em isolamento, e na verdade é isolamento físico, apesar do nome que ganhou o mundo foi de isolamento social, mas aqui nós estamos, eu e você, conversando com mais 118 colegas, né? Então nós estamos em relação social, mas nós estamos em isolamento físico. Então eu acho que enquanto a gente vem em isolamento físico, é muito importante estabelecer uma rotina no dia. Eu, por exemplo, acordo, faço a barba e me visto para trabalhar. Só não boto a gravata porque fica meio apertado, mas eu me visto, vou para o computador para trabalhar mesmo. Então, ontem eu fiz live com cliente, trabalhei com meu sócio, fiz petição, entrei em diversas redes da OAB, do Conselho Federal, passei o dia quase todo trabalhando e trabalhando muito. Eu acho muito importante que a gente consiga estabelecer uma rotina para a gente poder se adaptar a esse momento de isolamento. E nesse momento de isolamento, aproveitar algumas coisas. Por exemplo, dar um exemplo pessoal. Eu mesmo trabalhando muito, estou tendo um tempo que eu não tinha para ler mais do que eu estava lendo, para fazer mais pesquisas na internet do que eu estava fazendo e para me encaixar numa rotina cotidiana que há muito tempo eu estava afastado. Por exemplo, eu gosto muito de ir para a cozinha. Eu tenho ido muito para a cozinha, para cozinhar, para lavar, para arrumar as coisas. Voltei a encontrar o violão depois de 15 anos, imagina, estou tentando voltar a tocar alguma Essa coisa. Ou parte seja, eu não tô eu estou acreditando trabalhando muito nessa muito, do mas violão. ao mesmo tempo selecionando um tempo para que eu possa fazer algumas coisas voltadas para manter a sanidade da cabeça e do corpo. Voltei a fazer alongamento 2 vezes por dia, coisa que eu não fazia há muito tempo. Então, esse momento de isolamento físico é muito importante para que a gente possa estabelecer uma rotina e se adaptar a ele. Mas a gente tem que se preparar também como é que isso serve para a advocacia, agora no isolamento físico e depois, quando sairmos dele. Você colocou bem. A questão é de isolamento físico, porque em determinado aspecto a gente está mais próximo das pessoas. Observe, no dia a dia da gente, a gente que mora numa cidade grande, Salvador, no caso Brasília, a gente tem uma rotina, vai para a OAB, vai para o escritório, vai para o tribunal, vai para o cliente, que muitas vezes você sequer tem tempo de fazer outras coisas. Hoje, você consegue, em determinados momentos, ligar para as pessoas, ter conexões que você, num dia normal, se não tivéssemos nesse isolamento físico, você não teria. Ou seja, sob o ponto de vista social,
a gente está mais próximo de muita gente. Eu, nesse período, Luiz, eu tenho ligado para algumas pessoas, alguns amigos, tanto profissionalmente como pessoas de amizade de infância, que eu não falava há muito tempo, porque a nossa rotina não permite. Eu acho que a gestão do tempo, isso é um problema que a gente tem sempre. Gerir tempo é uma coisa muito difícil. Tem um livro, uma entrevista da FGV com o ex-presidente Geisel, que ele dizia que isso era a coisa mais importante, e que ele se organizava para sair do palácio quando ele era presidente, 19 horas. Porque ele dizia que se ele ficasse até 20, até 22, os problemas eram os mesmos e ele ia ter a mesma possibilidade de resolução. E muita gente precisava dele. Ou seja, neste período agora, nós temos a condição de fazer a gestão do tempo. Gestão do tempo para quê? Para trabalhar, para estudar, para ler. Eu, por exemplo, você falou que está lendo mais, eu estou lendo um livro maravilhoso, que é a biografia do Marechal Rondon. É um livro escrito pelo brasilianista Léo de Rotter. Um livro maravilhoso que talvez eu não fosse ler se não fosse esse período. As pessoas estão tendo uma oportunidade. Eu estou vendo gente, Luiz, que está estudando outras áreas do direito. Está imaginando, está vendo, por exemplo, uma crise que vem por aí. Algumas áreas do direito sofrem bastante com esse momento que a gente vive. O que é que as pessoas estão fazendo? Estão querendo ampliar. Umas querem se especializar, mas as outras não. As outras estão ampliando a área que atua. Então, o cara é da área trabalhista e diz, olha, eu vou estudar agora a área previdenciária. Gente fazendo cursos online, vários cursos online. Eu vi ali que Rony Duarte, da ENA, entrou aqui. Dá um abraço para ele. A ENA com diversos cursos. A ESA Bahia aqui. Na ESA, Luiz. E um abraço também para toda a diretoria da ESA. A ESA com mais de 60 cursos gratuitos. 60 cursos gratuitos. O advogado pode entrar. E direito administrativo, direito de trabalho, direito processual, vários cursos. Eu estou vendo professores, hoje 9 horas da manhã, eu tentei ver, acompanhar algumas lives, o nosso presidente da Comissão de Prerrogativas fez uma live maravilhosa agora, uma entrevista para a TV Assembleia, que vai ser retransmitida lá na TV Assembleia, e ao mesmo tempo várias lives, uma delas era de quem? Fred Didier, dando uma aula no Instagram. Ou seja, este é um período difícil, um período complicado, mas um período que tem trazido para as pessoas algumas oportunidades. As pessoas estão tendo uma oportunidade de se preparar, de se reconectar com as suas famílias, ligar para o pai, para a mãe, mais de uma vez por dia, para os tios, para os primos. Bruno Batista, grande abraço, meu irmão. Daniel Moraes, mais tarde a gente vai fazer uma live também diretamente para o Extremo Sul. Enfim, Luiz, é uma grande oportunidade que está acontecendo de reconexão das pessoas. Que no dia a dia, muitas vezes, há um afastamento, embora a pessoa pode estar do seu lado fisicamente, mas não tem essa conexão. Eu acho que você colocou isso aí, eu estou vendo um monte de gente querida chegando, eu não sei se eu vou conseguir me dirigir a todas, mas Emilinha, um grande beijo, Silvia Cerqueira, obrigado por estar aqui com a gente, Pedro Mascarenhas, Rony Duarte, presidente da ENA Nacional, um grande abraço. A ENA Nacional saiu na frente com os cursos online de graça para toda a advocacia. Parabéns, Rony. Presidente Nivaldo de Alagoas, um forte abraço, querido amigo. E Bruno Batista, também presidente da OAB de Pernambuco, todos aqui. Minha família está entrando aí, minha mãe, Lioca, um beijo enorme para você. Ju, minha irmã, tio Minho, Rômulo. Então, nós estamos aqui todos tentando pensar um pouquinho de que maneira a gente pode ajudar a advocacia a enfrentar essa crise. Eu, por exemplo, quero dizer que é muito importante esse momento para a gente poder pensar esse momento, assim, atuar nesse momento, pensando também como é que vai ser depois. Eu estou vendo aqui o Vitor está falando muito de suspensão do processo judicial eletrônico, e uma outra colega falou também sobre a questão da videoconferência no tribunal. Ô, Vitor, o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, fez uma live segunda-feira com o presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Toffoli, e tocou nesse ponto. Se já não era o momento de começar a flexibilizar a questão da suspensão dos prazos. E o Toffoli disse que isso estava na pauta, mas que não era o momento de pensar nisso. Então, o que é que está acontecendo hoje na prática? Na prática, nós temos os processos com os prazos suspensos e os juízes e tribunais, muitos deles, não todos, mas muitos deles, julgando, produzindo decisões, sentenças, acórdãos, o que permite com que a gente também peticione sem ainda estar no prazo, porque quando o prazo voltar a correr, vai ser um sufoco. Então,
aproveitar esse momento para ir tocando aquilo que é possível tocar. Em relação à sustentação oral, eu gostaria, pessoalmente, que não fosse assim. Eu gostaria que a gente pudesse ir aos tribunais para as sustentações orais, mas isso é complicado diante desse momento da pandemia e nós precisamos seguir e reforçar a orientação da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde, que é ficar em casa. No limite do possível, ficar em casa eu acho fundamental. Então, mesmo achando que não é o ideal, a gente vai ter que conviver com essas alternativas tecnológicas de advogar estando em casa. Eu anotei aqui, por exemplo, Fabrício, eu voltei a estudar, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, provocado por nosso conselheiro Antônio Adonias, processos estruturais ou processos estruturantes, que sempre foi algo que eu tive alguma relação, né? Como é que essas ações entraram aqui no Brasil, mas nunca tinha estudado o processo civil das ações estruturantes, que vai ser fundamental nesse momento, as ações civis públicas e as outras ações estruturantes, e isso depois também, porque presta atenção, eu não acho que a gente deve ficar em obviedades, mas é claro que esse momento de isolamento e de crise econômica vai gerar um monte de conflito. Vai gerar conflito dos contratos. Então a gente tem que voltar a estudar a teoria da imprevisão para ver de que maneira a gente pode usar a teoria da imprevisão para nossos clientes e, se for o caso, através de ações estruturantes. Por isso eu estou estudando as ações estruturantes. Por outro lado, eu vi anteontem e ontem, um grande artigo de Valério Mazzuoli, um querido amigo, que é o maior professor de Direito Internacional, público de Direito Internacional dos Direitos Humanos hoje, no Brasil, e Valério defendeu, o Conselho Federal publicou e colocou na DPF que ajuizou que as recomendações da Organização Mundial da Saúde são juridicamente obrigatórias. Eu aí voltei a estudar os livros de Valério, Convenção Americana de Direitos Humanos e Controle de Convencionalidade. Repara, eu estou aproveitando a oportunidade para ampliar o meu repertório jurídico, para eu utilizar isso como advogado. À medida que eu puder advogar agora, no isolamento ou depois, eu estou melhorando o meu repertório para fazer o enfrentamento disso. O que é que você acha? Eu acho que você está certíssimo. É isso aí, a gente tem que aproveitar o tempo e se preparar mais. Com relação à questão dos julgamentos, eu já vou entrar um pouco nessa questão de tecnologia. Aqui na Bahia, o contato que a gente teve com o tribunal, e é preciso a gente ter premissas. Qual é a nossa premissa? A gente quer que o processo ande, que o processo tenha o seu desenvolvimento, se não é normal, pelo menos o melhor desenvolvimento possível, porque o advogado precisa disso para viver, precisa que o processo seja impulsionado, e ao mesmo tempo a gente tem que cuidar para que aqueles colegas que não podem, neste momento, trabalhar por uma série de motivos, não apenas porque estão infectados, mas porque estão numa situação complicada de isolamento, porque tiveram que sair da sua base, da sua cidade para cuidar da família, enfim, problemas de diversas naturezas. Qual é a nossa posição? A gente tem defendido, Luiz, que o julgamento virtual seja realizado, mas com uma ressalva, que o tribunal aqui fez para as câmaras cíveis e as câmaras penais. O advogado que tiver um processo em pauta, ele tem o direito de fazer a sustentação, ele vai participar normalmente, mas se ele quiser o julgamento presencial, basta ele requerer. Se ele requerer, o processo é tirado de pauta, o que é justo, porque um julgamento não é apenas participar e fazer a sustentação. Muitas vezes o advogado quer distribuir o memorial antes, ele acha importante ter uma conversa que ele não tem condição de ter neste momento, então a gente precisa assegurar esse direito. Aqui na Bahia, no Tribunal de Justiça, a gente já garantiu isso. Saiu ontem o decreto em relação ao Projude, diferente disso. Hoje eu estarei em contato com o COJ para que o COJ também, a pedido da OAB, faça igual ao tribunal, garantindo que aqueles colegas que por qualquer motivo não possam fazer a sustentação, que eles tenham o direito de pedir para fazer presencial. Eu acho que esta é uma posição equilibrada. É uma posição que ao mesmo tempo que assegura o desenvolvimento dos processos, garante o devido processo legal, garante o contraditório, garante porque o que é o contraditório? O contraditório é a possibilidade que tem a parte de contribuir para a formação de uma decisão. E se o advogado entende que fazendo uma sustentação online, sem poder estar presente naquela oportunidade, seja para distribuir o memorial, seja para até pessoalmente enxergar e ver as reações ali presentes, ele não conseguiu
de forma plena, exercer o seu trabalho, ele tem esse Concordo direito. plenamente com você. Acho que essa é a Agora, posição equilibrada melhor. Alberto, meu presidente, um forte abraço. Estou vendo Manu entrar aqui. Outro abraço para você. Karina Quitão também, um beijo grande. entrou também aí, Luiz. Eu tô sem óculos, de vez em quando eu boto óculos aqui, eu não consigo ler todos os nomes, mas entrou também o nosso presidente da subseção de Valença, doutor Alcides, entrou o conselheiro federal Marcelo Mota, a conselheira federal Glícia, um grande abraço. O sempre conselheiro federal Everaldo Patriota, que é de Ô, Alagoas, mas patriota. tem um pé em Paulo Afonso, na Bahia. Enfim, grandes Isso. amigos que estão aqui. Antônio Campos também. Então, gente, muita gente. Luiz, eu queria lhe fazer uma pergunta que é sobre a tecnologia. A gente está falando o que vem aí depois, e eu queria lhe fazer essa pergunta. O legado que a tecnologia vai deixar após essa crise decorrente do coronavírus, especialmente no judiciário e na advocacia. Eu fiz uma live com Lara Sellen, que você conhece muito, que Minha é talvez amiga, hoje a maior consultora de gestão de escritórios com no certeza é. Brasil, e ela preside a Comissão Nacional de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. E ela tem dito uma coisa muito interessante. Esse momento é um momento de marco para acelerar inovações que já estavam em curso. E ela chama bem atenção inovações que têm a ver com tecnologia e outras não. Por exemplo, formas de trabalhar com a equipe, que a gente agora vai ser obrigado a fazer, de cooperação, né, de estar mais presente com a equipe, apesar de ser online, uma parte é a tecnologia que permite fazer, outra parte é o modo, né, de fazer essa gestão da equipe. E eu, por exemplo, que me formei em 1985, provavelmente quando eu me formei, a maioria que está aqui na live não tinha nem nascido, e quem tinha nascido ainda não era advogado. Eu me formei em 1985, do século passado. Quando eu comecei a advogar, era a máquina Hamilton. Depois veio a máquina elétrica. Depois veio o primeiro computador, que era com o sistema operacional DOS. Depois veio o PC, que aí é uma grande revolução, né? Uma grande revolução que a gente está vivendo. Então, assim, quem tem uma ideia de que a forma de advogar com as tecnologias tem mudado, como eu tenho, depois de 35 anos, né, de advocacia, eu percebo que nós estamos no meio, num momento de grande virada também. Não é a primeira, não vai ser a última, mas grande virada. Porque esse momento de isolamento exigiu que a gente aprendesse a usar certas tecnologias de comunicação e mostrou que a gente pode fazer certas coisas. Não é o melhor. Eu estou louco para que acabe logo esse isolamento, inclusive do ponto de vista da advocacia, mas é possível fazer. Né? É possível peticionar, é possível recorrer, é possível mandar memorial para os juízes, ou seja, vai haver uma transformação, eu não tenho a menor dúvida. A Lara Sellen, que preside a nossa comissão nacional, ela criou um projeto muito legal. Eu queria sugerir, para quem ainda não viu, dá uma olhada. Isso está saindo nas redes sociais do Conselho Federal. Cada um dos membros da comissão está fazendo um pequeno videozinho assim de 1 minuto com alguma sugestão. Então, Lara, por exemplo, sugeriu que quem ainda não tem o Google Agenda, use o Google Agenda para a sua equipe, porque é de graça. Baixe o Google Agenda e vai lá usar. Um outro colega da comissão dela sugeriu, usem os telefones, porque está havendo muito fluxo de dados através da internet, o WhatsApp, mas os telefones, o uso da voz, está subutilizado, então vamos usar mais os telefones. Uma outra colega da comissão sugeriu uma coisa que eu achei muito legal, e já vou aplicar a partir de hoje. No lugar de ficar apenas preocupado com novos clientes, aprofundar as relações com os clientes que já existem, que você já tem. Então é ligar para o cara, falar com o cara, dizer que está preocupado, ou seja, estratégias que as tecnologias nos permitem agora, nesse momento. Então eu acho que vale a pena o pessoal ficar ligado nessas dicas que a Comissão Nacional de Gestão, Empreendedorismo e Inovação está dando para todo mundo. É isso aí. Eu acho que a tecnologia tem transformações, Luiz, que ontem alguém falou isso, não sei se foi Felipe que falou isso ontem na live,
Tem coisas que talvez demorassem 10 anos para acontecer e vão acontecer mais rápido diante do que a gente está vivendo aqui agora. Uma transformação que vai mudar a vida das pessoas, a vida das empresas e a vida das instituições. Patriota colocou ali uma pergunta: como ajudar isso na questão dos direitos humanos? Não apenas na questão dos direitos humanos. A OAB, por exemplo, em todas as áreas da OAB, a tecnologia vai aproximar a instituição do advogado. Se a gente tiver, Alberto estava ali presente, chegando agora a conselheira Valentina Jungmann, grande amiga. Se a gente tiver um problema de direitos humanos no extremo sul, hoje, em 2 minutos, ele já está conectado com o norte do Brasil no mesmo momento. Ou seja, esta é uma oportunidade imprescindível. Eu aprendi aqui com você, junto com você, desde o primeiro dia que você assumiu aqui a presidência da OAB da Bahia, que a OAB está aberta para todos. Quem quer, participa. E a gente continuou a fazer assim. Imagine essa possibilidade que a gente tem hoje de ter mais pessoas trabalhando pela ordem por causa da tecnologia. Hoje, as pessoas que não tinham tempo, observe, as pessoas que não tinham tempo, muitas vezes também a própria instituição, muitas vezes não tinha condição de arcar. Vai ser possível, sim. Vai ser possível, por causa da tecnologia, você conseguir juntar 5, 10, 15, 20, 30, 300 pessoas ao mesmo tempo para discutir um tema importante. Aqui na Bahia, 2 colegas queridos, Carlos Ratz e Rodolfo Pamplona, estão fazendo um seminário online. Falei até com Thaís Bandeira, quero fazer aqui pela OAB Bahia também, seminário online. Isso é uma perspectiva fundamental. A gente vai conseguir dar conta de muito mais coisa. A nossa atividade profissional, ela vai ser transformada, isso de qualquer advogado, do pequeno, do grande, não importa. A nossa atividade profissional vai ser transformada. O relacionamento, e a gente tem que ter o cuidado para aproveitar isso de uma forma positiva, o nosso relacionamento com o Poder Judiciário vai mudar. Vai mudar porque a tecnologia vai ser aproveitada. Hoje a gente está aqui, na Bahia não, no Brasil inteiro, a gente está hoje com um sistema de atendimento que é por e-mail e que é por telefone. O que é que eu penso? Eu penso que isso tem que ser mantido, evidentemente, garantido o atendimento presencial que todos nós vamos querer. Mas se o judiciário aproveitar esta opção da tecnologia para ser mais produtivo, sem perder a conexão pessoal, isso vai ser um ganho, mas um ganho muito bom para todos. Concordo plenamente, Fabrício. Concordo plenamente. O judiciário pode ser mais produtivo, exatamente. Nós todos temos que aprender com isso. E o judiciário tem que abrir permanentemente, com transparência, a produtividade dos juízes, inclusive agora no isolamento. Porque anteontem, por exemplo, um colega me ligou de Itabuna reclamando da Justiça do Trabalho lá. Eu disse a ele, me mande, por favor, quais são os dados que é para a gente cobrar, porque o que eu tenho ouvido falar é que a produtividade da Justiça do Trabalho aumentou muito. Então é isso, vamos cobrar o aumento da produtividade. Eu quero fazer algumas respostas aqui pontuais. Patriota, que você já mencionou. É isso aí, Patriota. Eu acho que as tecnologias não são necessariamente boas ou ruins. Estou falando de tecnologias de comunicação, de aproximação, né? Então, esse momento que a gente está sendo obrigado a viver em isolamento é um momento em que todos nós, mas em especial o Estado brasileiro, tem que estar mais preocupado com os mais vulneráveis. Por exemplo, Patriota, a questão dos presos. Não é possível, entendeu, que a gente tenha uma live do ministro da Justiça ontem e que acha que está tudo bem nos presídios. Que não tem uma política específica voltada para aqueles que estão naquela situação de confinamento. Então, as tecnologias poderão ajudar a gente proteger mais os direitos humanos, mas depende do que a gente vai fazer com as tecnologias. O Davi fala que a gente tem que combater tráfico de influência no Tribunal de Justiça. Pleno acordo, Davi, pleno acordo. A Operação Faroeste está desvendando esquemas de corrupção no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu quero dizer que eu defendo presunção de inocência, ampla defesa e devido processo legal a todos que estão sendo acusados, inclusive aqueles que estão sendo presos. Mas também defendo que, provada a corrupção, tem que ter punição vigorosa, entendeu? De todos, inclusive dos advogados
E aí, meu presidente, acho que o nosso Tribunal de Ética tem que tomar, sim, medidas duras contra os advogados que estão sendo acusados. Repito, presumindo a inocência, garantindo a ampla defesa e garantindo o devido processo legal. Então, Davi, o Tribunal de Justiça, o CNJ e o STJ estão fazendo um esforço em cima do Tribunal de Justiça. Nós temos que fazer a nossa parte e denunciar todos aqueles que agem indevidamente. Queria dar um grande abraço para Felipe Abreu, que está lá em Feira de Santana. Felipe, leva o meu abraço para o Carvalhal, que renunciou à presidência da OAB de Feira. Eu já mandei uma mensagem para ele, desejando sucesso e que ele se encontre com o seu destino, o destino que ele está querendo construir. Um forte abraço para você e para todos em Feira de Santana. E a nossa querida Tamíris está dizendo que precisamos de um choque tecnológico. É isso aí, Tam. Precisamos de um grande choque tecnológico na advocacia, no judiciário, na própria OAB. E você é um instrumento exemplar e que pode contribuir para isso. Ô Luiz, eu queria falar duas coisas aqui importantes. Primeiro, com relação à questão do Tribunal de Justiça. As pessoas de fora, inclusive, falam, o Tribunal da Bahia, Tribunal da Bahia. Eu digo, olha, o Tribunal da Bahia está no momento bom, porque é o momento de cortar na carne. É o momento de cortar na carne, o momento de tirar, de separar o joio do trigo. Existem bons juízes, existem juízes ruins. Existem bons advogados, existem advogados ruins. Hoje nós temos 5 desembargadores afastados. 5 desembargadores afastados no Tribunal de Justiça. E no Tribunal do Trabalho tem 4. Isso é importante. Significa o quê? Significa que as instituições estão funcionando. O que eu lamento neste momento apenas é que a nossa instituição não tenha podido ainda atuar. Nós já pedimos, Luiz, tanto no caso do TRT como no caso do Tribunal de Justiça, nós já pedimos acesso às informações e o nosso Tribunal de Ética, ele atua por lei, inclusive, com sigilo dos processos. Mas é preciso também que os advogados acusados, eu não estou dizendo que eles têm culpa no cartório, que eu também acredito e defendo a presunção de inocência, mas eles precisam ser processados, precisam ser defendidos, precisam fazer a sua defesa e, ao final, eles precisam ser julgados. Se tiverem culpa, eles precisam ser condenados, sim, porque a advocacia precisa de uma resposta. E voltando àquele outro tema que a gente estava falando ainda de tecnologia, nós temos agora que aproveitar a parte positiva nisso. E eu repito, isso vai incentivar tanto o pequeno como o grande. Luiz, a tecnologia, se bem aproveitada, significará para a advocacia menos custo. Observe, por exemplo, as pessoas têm hoje ainda um costume de ter o escritório, de ter aquele lugar, às vezes com um ambiente até maior. Isso vai acabar. Se não acabar, vai diminuir muito a necessidade de estruturas. O advogado pode hoje ter sua estrutura online e funcionar normalmente e atender o seu cliente em salas de reunião, hoje nesse sistema que tem de escritórios compartilhados. Aqueles que têm escritórios maiores poderão diminuir o tamanho dos seus escritórios e aplicar também o home office. Eu tenho vontade, junto com meus sócios, eu vi uma das minhas sócias aí, a Cíntia, mandou um abraço para ela, apareceu. Aí eu tenho vontade da gente fazer isso também, ou seja, diminuir. Você tem que aproveitar os espaços, grandes amigos aqui aparecendo. Eu vi Zé Henrique, a conselheira Maria Luísa, o presidente da subseção de Santo Antônio, Adriano, tem feito um grande trabalho, Renata Deiró, Ilana Kátia aparecendo aqui agora, nossa conselheira federal, são os que eu consegui ler agora. Mas enfim, Luiz, eu acho que a gente tem que estar conectado com este momento. A gente tem que ter a coragem para enfrentar esse momento. A coragem, palavras que a gente sempre usou aqui, porque não dá para se esconder debaixo da cama numa hora dessa. Coragem e o equilíbrio, sempre o equilíbrio, para que a gente possa ter a inteligência, tanto no aspecto pessoal, como também no aspecto institucional, fazer as melhores escolhas. É uma opinião que eu tenho e quero lhe ouvir também acerca disso e depois também aproveitar o tempo que a gente ainda tem. Eu queria falar com você sobre as ações que a OAB tem adotado durante essa crise do coronavírus. Com certeza. Você falou, precisamos estar conectado. É isso aí. Por isso que eu comecei a live dizendo que as minhas reflexões hoje são de que o grande desafio é religar. Precisamos estar religados a nós mesmos, à natureza, ao mundo,
aos colegas, né, à advocacia, precisamos estar religados. Acho que esse é o nosso grande desafio. Um abraço para o conselheiro federal Jader, que está aqui. Presidente Alberto, concordo plenamente com você. Precisamos insistir nos relatórios de produtividade dos juízes, né? Os juízes não podem estar de férias, eles têm que estar trabalhando como nós. E aquilo que eu vi lá no Tribunal do Ceará, francamente, é inacreditável que o tribunal possa pensar em aumentar pagamento de gratificação de produtividade para quem está em home office. Isso é inacreditável. Quer dizer, os caras estão fora da realidade. Os juízes têm que trabalhar mais porque estamos num momento de emergência. Portanto, o judiciário tem que atender às demandas da sociedade mesmo. É isso aí, Alberto. Concordo com você. O Magno está perguntando quando é que a gente vai ter um Tribunal de Justiça sério. Ô, Magno, a gente já está em processo de enfrentamento da questão lá. O STJ, a CNJ, o próprio tribunal. Acho que a gente tem que dar nossa contribuição na advocacia denunciando os abusos. Cíntia, querida, saudade de você, um beijo enorme. Tem uma colega jacobina que está insistindo muito sobre a questão do exame de ordem e da FGV. Veja só, nós temos uma coordenação nacional do exame de ordem, presidida pelo diretor Beto Simonetti, que admite pedido de revisão da correção das provas. O caminho é esse, solicitar a revisão à própria FGV através da coordenação nacional do exame de ordem. E dizer a você que, lamentavelmente, aqueles que não conseguirem passar vão fazer outra prova porque foram reprovados mesmo. Mas acho que deve ter uma correção justa nesse sentido, eu apoio você. Fabrício, nós estamos internacionalizados, velhos. O Luiz Madeira, que é meu xará, está dizendo que está de Portugal assistindo a gente, advogando de lá. Que massa, Luiz. Um grande abraço para você. E agora que eu tô vendo da comunicação, Luiz, nós estamos internacionalizados. Você falou de coragem. Pois é, você falou de coragem. Fui estagiário dele, viu? É verdade. Há anos eu venho falando, sobretudo para os colegas jovens advogados, assim como eu, mais jovens na idade, mas tão jovens quanto eu no espírito. Eu tenho dizendo que esses momentos de desafio exigem flexibilidade e adaptabilidade. Nós precisamos ser suficientemente flexíveis para nos adaptarmos ao mercado e à situação de crise. Então, eu acho que coragem está certíssimo, Fábio. Coragem para enfrentar a crise, não enfiar a cabeça no buraco. Não sei se vocês começaram a ouvir, começou um bate-cum aqui no vizinho que está fazendo obra. E veja só, obra mesmo, quebrando as paredes todas, nesse momento de isolamento. E eu propus a ele um acordo, velho, só faz bate-cum de manhã, deixa à tarde para a gente ter um pouco mais de calma aqui em casa e de paz. Mas veja só, começou o bate-cum na hora que a gente está conversando, mas faz parte, nós vamos continuar. Então eu acho que esse momento, vou voltar àquilo que eu já lhe falei, vai gerar um monte de conflito. Conflito social, conflito político, conflito individual, que vão precisar de posições jurídicas. E os advogados e advogadas serão chamados, nos mais diversos níveis, para participar disso. Não pode perder a oportunidade para estudar o que é que essa crise vai significar nas relações de trabalho, nas relações com os planos de saúde, nas relações das pessoas que trabalham na área de saúde, médicos e enfermeiros, terão uma série de conflitos, nas relações com os tributos. Veja só, a gente está num momento em que o Supremo está dando um monte de decisão, suspendendo pagamentos e tributos e tal. Ou seja, nós precisamos estar com flexibilidade e adaptabilidade para, nesse momento de crise, a gente poder, nem que seja um pouquinho, a gente poder tentar contribuir. Você veja, uma coisa que a gente já conversou e a gente tem conversado, eu estou estudando muito direito eleitoral. Você sabe que eu sou advogado na área eleitoral, professor de direito eleitoral, estou advogando muito nesse período que eu estou isolado. Por quê? Porque esse ano é ano de eleições. Apesar da proposta de prorrogação dos mandatos, que eu já me manifestei, é manifestamente inconstitucional, porque não tem previsão. Ou seja, aproveitar a oportunidade para estudar e se colocar à disposição do mercado, dentro das nossas limitações e possibilidades, pronto para atuar como advogados. Eu acho que esse é o mínimo que a gente pode fazer, aproveitando isso que é compulsório da gente estar aqui em reclusão, em isolamento individual. Como é que você acha disso?
Eu acho que você está certíssimo. Eu até lembro que você é especialista em direito eleitoral, mas em eleição eu sei que você é bom de voto. Toca a urna, como diz o nosso Edmilton Carneiro, queridíssimo Edmilton aqui. lá de Itabuna, já vi gente de Ed, Itabuna aqui, um abraço grande para Itabuna e para Edmilton. Toca a urna. Gente boa. Olha ele aí de novo, a Jacó aí, do nosso TED. Está sem som. Patriota, vê o som aí, deve ser aí o seu. Luiz, É. Meu é som uma está muito baixo, oportunidade. o seu som falando para mim Lu, está muito baixo mesmo. Luiz Cláudio, aí pra você ver como são as oportunidades da vida, né? Luiz Cláudio, eu fui estagiário dele, mora hoje em Portugal, muito tempo que eu não vejo. Um grande abraço para Luiz Cláudio. Marilda, Bom dia, nossa. Lino. Ligar aqui, interrompe a transmissão. Rafael Faz Pitombo, parte. novo presidente da subseção de Feira de Santana. Um abraço para você, um abraço também para Carvalhal, que se despediu ontem. Um desejo de sucesso para você também. Um abraço para Tiago Cordeiro, presidente da subseção de Juazeiro. Enfim, muitos amigos aqui presentes. Luiz, eu não queria perder a oportunidade. Você é uma pessoa que tem um vasto conhecimento na área de direito público. Todo o direito público você conhece. E o Supremo Tribunal Federal teve uma decisão muito importante com relação à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal, de acordo com o liminar deferida pelo Supremo, ela poderá ser relativizada. Qual a sua opinião em relação a isso? Eu penso que esse momento exige realmente uma disposição dos governos, governo federal, governo estadual e governo municipal, para enfrentar a maior pandemia do século, considerando 2021, e alguns dizendo o maior desafio do mundo ocidental desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos que efetivamente flexibilizar as regras de contenção orçamentária para permitir exclusivamente gastos com o combate à crise do coronavírus. Isso eu acho que é muito importante, ou seja, não houve uma decisão do Supremo liberando geral. Houve uma decisão do Supremo dizendo esses limites da lei de responsabilidade fiscal poderão ser ultrapassados, limites orçamentários, poderão ser ultrapassados para combater o coronavírus. E eu acho que os governos têm que dar transparência total a isso. Todos os gastos, toda vez que fizer algum gasto, tem que ter transparência total para demonstrar como, por quê e por que está ultrapassando os limites orçamentários. Mas eu sou francamente favorável, desde que utilizado dessa forma, exclusivamente para os gastos com combate à pandemia e com transparência total para o controle público desses gastos. Beleza. Luiz, Bahia inteira, Brasil inteiro, participando aqui, Luiz Eduardo Magalhães, Itabuna, Paulo Afonso, Santo Antônio, Juazeiro, Alagoas, Ceará, enfim, muito feliz com a participação de todos. Na sexta-feira, eu vou fazer aqui uma live bem legal também com o juiz trabalhista Luciano Martinez. Porque, Luiz, muitos impactos nas relações de trabalho. As pessoas falam da posição das empresas, que vão precisar demitir muito. Enfim, eu vou fazer esse esclarecimento, é uma coisa que me preocupa muito. É o que vem depois aí, essa crise, e como tratar ela sob o ponto de vista jurídico. Como é que será isso? Essa é uma preocupação sua também? Desculpe, Fabrício, caiu muito o som, eu não ouvi direito. Você pode repetir? Falei que vou fazer uma live na sexta com Luciano Martinez para falar do impacto nas relações trabalhistas, porque é uma coisa que me preocupa muito. Me preocupa muito porque setores da economia, de fato, passam por grandes dificuldades e como é que vai haver um equilíbrio para que a gente possa, ao mesmo tempo, preservar os empregos e preservar também a situação das empresas. Enfim, como é que a gente pode fazer isso? Sexta-feira a gente vai fazer essa live. Vai ser excelente, concordo com você. Esse vai ser um dos nossos desafios. Como é que a gente vai conseguir, ao mesmo tempo, garantir as empresas, mas proteger os vulneráveis? E na relação com as empresas, os mais vulneráveis são os trabalhadores. Portanto, temos que encontrar soluções jurídicas de preservação da saúde financeira das empresas, mas com um pressuposto: a preservação dos empregos. Eu que não sou da área econômica, não quero dar opinião na área econômica, sem dúvida. Quero ficar estritamente na contribuição jurídica,
fico impressionado com medidas que permitem diminuir a liquidez da economia. Nesse momento, o que todo mundo está dizendo é que precisa jogar dinheiro na economia para tentar diminuir o impacto da crise que se aproxima. E, Verdade. evidentemente, isso tem que ser uma responsabilidade tanto do Estado, dos 3 esferas de governo, quanto também das empresas. Não esqueçamos que o nosso sistema jurídico estabelece a função social das empresas. Entendeu? Então, assim, proteger os empregos, proteger o meio ambiente é indispensável e função social estabelecida na nossa Constituição Federal. Então, eu acho que você está certo em buscar essa discussão na área trabalhista, porque vai ser um desafio terrível e muito importante. Presidente, eu quero... Só um minuto, Magno. Está perguntando aqui quem é o advogado do Conselho que trata de publicidade. É o diretor secretário adjunto Ari Raguiante, do Mato Grosso do Sul, que tem corrido o Brasil para falar de publicidade e acho que vai fazer uma live com o Fabrício, né, Fabrício? Amanhã, no mesmo horário, sempre às 10 horas, amanhã o doutor Ari Raguiante, na sexta-feira o doutor Luciano Martinez e na terça que vem já está marcado também o professor Fred Didier para a gente falar dos impactos também no processo civil. Luiz, eu quero lhe agradecer a oportunidade, a gente está sempre junto, sempre conectados, seja com o Instagram, seja sem o Instagram. Nós ainda temos sempre... quanto tempo aí? Nós temos, eu não sei exatamente o tempo, tem algum tempo, mas eu já puxei aqui para as considerações finais para que a gente não seja interrompido em meio a essas considerações finais. Tá certo? Então, mas, antes de interromper, eu tinha marcado aqui para o final a leitura de um poema que vai levar menos de 5 minutos. Então, deixa eu fazer essa leitura aqui para você e para os colegas que estão nos ouvindo. Eu comecei minha participação falando de religare, né? Se religar. E eu estou tentando me religar a mim mesmo. E me religar poesias que estão ajudando o meu espírito a enfrentar essa crise. Como eu comecei citando Eliot, April is the cruelest month, eu quero terminar com Eliot, um poema extraordinário, Dar Nome para um Gato. E eu li esse poema e pensei em mim, vi? Que nome Luiz Viana Queiroz teria se fosse um gato? Olha que poema extraordinário. Dar nome para um gato não é brincadeira. Não é dessas coisas normais de vocês. Pode até parecer exagero ou doideira, mas é pouco um só nome. Eles têm que ter 3. O primeiro é aquele de usar todo dia. Bernardo, Ana Clara, Gabi ou Inês. Madalena, Olga ou Sara. Eduardo e até Bia, que é o nome de minha filha. São nomes sisudos, são só sensatez. Se você preferir, pode até ser mais chique. Para menino ou menina, ou os dois têm sua vez. Dante, Agatha, Íris, Urraca ou Manrique. Mas nomes sisudos é só sensatez. Só que os gatos precisam de um nome sem par. Um nome mais raro, mais conceituado. Ou não sobe seu rabo perpendicular. Fica mole o bigode e o orgulho acabado. De nomes assim, eu te mostro uma renca. Mungustão, Quaximol, Filirel ou Jorlato. Seja Bombalurina ou talvez Xelimenca. São nomes que sempre serão de um só gato. Mas, acima de tudo, outro nome sobrou. Um nome afundado em mistérios à beça. Um nome que o homem jamais desvendou. Mas é o gato que sabe, e ele nunca confessa. Quando um gato se perde na meditação, o motivo, eu te digo, não muda e não some. Sua mente está presa na contemplação da ideia, da ideia, da ideia do nome. Do inefável, efável, seu inefável, profundo, insondável e excêntrico nome. Isso é extraordinário. His mind is engaged in a rapt contemplation of the thought, of the thought, of the thought of his name. His ineffable, effable, ineffable, deep and incrustable singular name. Pois eu estou nessas reflexões, meu caro amigo, de qual é
aquele nome que só eu sei de mim para comigo mesmo. Obrigado, Luiz. Até a próxima, amanhã, 10 horas, com a Ari aqui. Obrigadão, um abraço. Um abraço a todos que nos acompanharam. Um beijo no coração.